Muito bem, amigos, estamos então nós de volta aqui na Imagem TV com o nosso paulochagas.net. Um bom dia a todos. Claro, muitos assuntos a gente vai procurar trazer para vocês. E antes de mais nada, lembrando que o nosso Internacional de Lages estreia em casa no Campeonato Brasileiro da Série D, o time que jogou já no último final de semana na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, e acabou sendo derrotado por 2-1. Segundo aqueles que acompanharam a partida do Internacional nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Inter jogou muito bem e não merecia, inclusive, a derrota. Aliás, o gol do Ipiranga aconteceu numa falha do goleiro Renan do Internacional. Mas, de qualquer forma, a convocação agora é para que a torcida compareça em massa neste domingo. Se eu não me engano, o jogo começa às 15 horas, aqui no Tio Vida, diante do Resende. E este time, a gente não sabe como vai se comportar fora dos seus domínios, mas de qualquer maneira, o Internacional deverá prevalecer o seu fator casa e a gente vai ficar na torcida para que comece a reagir, tenha uma reação no Campeonato Brasileiro da Série D, porque jogando em casa, diante da torcida, a gente imagina que a equipe possa se comportar de outra maneira e aí, quem sabe, conquistar um bom resultado. Aliás, os torcedores que estão sendo convocados para ir ao campo também estão sendo convocados para porem em dia suas mensalidades de associados. Isso, claro, me referindo aos que são sócios do Internacional, do Colorado Lagiano, para que coloquem em dias as suas mensalidades para poderem entrar normalmente no estádio neste domingo. Por falar em Internacional, o Inter de Porto Alegre jogou ontem a primeira partida das semifinais pela Libertadores da América contra o Tigres do México e acabou vencendo por 2-1. É um resultado até significativo diante da competitividade que existe na Libertadores da América. São jogos extremamente difíceis, pegados, não tem realmente partida fácil nesses confrontos agora das semifinais. De qualquer maneira, o Inter leva uma pequena vantagem para o México na próxima quarta-feira, quando joga a segunda partida e decisiva para ver se chega na final da Libertadores da América mais uma vez. O Internacional joga por um empate, um empate de 0-0, empate de 1-1, 2-2, seja como for, joga por um resultado igual. E a gente fica nessa torcida. Até na brincadeira, acompanhando ontem um bate-papo com os colegas de imprensa no WhatsApp, nunca vi quantos torcedores mexicanos, desde pequenininhos, aqui na nossa cidade de Lages. Então, é uma curiosidade, mas é uma brincadeira sadia, a gente fica um corneteando o outro e assim vai. Mas, de qualquer maneira, o Internacional de Porto Alegre é o representante do Brasil na Libertadores da América e eu tenho certeza que a torcida dele é muito maior do que aqueles que estão torcendo pela sua eliminação. Gostei muito no meio da semana da participação, nem foi no meio da semana, foi na terça-feira, dos jogos pela Copa do Brasil, dos dois times de Santa Catarina. O Criciúma, que foi, digamos assim, uma zebra nesta rodada, venceu o Grêmio em Porto Alegre e realmente jogou muito bem. Assisti essa partida e o Criciúma fez uma bela partida, venceu por 1-0 e poderia até ter eliminado o Grêmio, porque teve chance de fazer gols e feitos 2-0 e eliminado a equipe gremista da competição. E o Figueirense, jogando contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, acabou vencendo por 1-0 no final, já nos acréscimos, nos minutos finais do jogo, com um belíssimo gol, acabou eliminando então o Botafogo. Havia empatado em 2-2 em Florianópolis, nessa partida de volta venceu por 1-0 e agora é um dos 16 melhores times que vão disputar o título da Copa do Brasil. Muito bem. Vamos falar de outros assuntos. Está em Lages cumprindo uma grande agenda o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, o senhor Glauco José Corte. Ele vai participar da solenidade do Serviço Social da Indústria, o SESI, e também no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, numa visita também às instalações da Zanuelo. Ele participa agora no final da manhã, onde ocorre a implantação da Câmara Regional do Movimento da Indústria pela Educação lá no SESI, ainda promove um debate sobre a melhoria dos indicadores educacionais em todas as regiões do estado. Logo mais à tarde, ele vai estar com a equipe da Fiesc e convidados que vão estar fazendo a apresentação destas questões educacionais no Instituto do SESI na área de inovação.
e uma visita a Indústrias Anuelo, que está sendo agendada para as 15 horas, e logo mais às 16 horas será inaugurado o Centro Automotivo no Senai. Então são várias ações do presidente da Fiesc, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Está aí um registro para vocês. Santa Catarina ontem viveu um dia um pouco diferente com a inauguração da ponte Anita Garibaldi, que está na divisa do município de Laguna, aliás, pertence ao município de Laguna, essa ponte. É uma obra magnífica, não tem como reconhecer, uma das pontes mais bonitas e o único modelo, a ponte estaiada, pêncil, né, do Brasil. E a presidenta Dilma Rousseff esteve juntamente com o governador João Raimundo Colombo inaugurando. Ela permaneceu em Santa Catarina durante a inauguração da ponte por mais ou menos 1 hora apenas. E além de aplausos, ela também teve muitas vaias. Havia por lá uma concentração de servidores federais que fizeram apitaços, buzinaços e muitas vaias à presidenta da República que visitou Santa Catarina. E, aliás, ela só esteve em Santa Catarina porque tem o respaldo do governador João Raimundo Colombo, tem o apoio do governador, e ela esteve inaugurando esta importante obra. Não deixa, sim, de ser uma grande obra, porque todo mundo sabe do gargalo a todos os verões, aquelas filas quilométricas que se faziam quando o pessoal vinha para a praia do sul do estado, da direção do Rio Grande do Sul, visitando Santa Catarina, e ficava horas e horas até atravessar a pequena ponte ali perto de Laguna. Agora, então, desafoga o trânsito nesta parte de Santa Catarina, e até fica bom para quem vai para o sul do estado, ou nessas praias aqui perto. Eu, por exemplo, costumo muito ir a Itapirubá, é um distrito de Imbituba, e agora fica até melhor você descer a Serra do Rio do Rastro e sair lá, então, na área sul e atravessar a ponte de Laguna, a ponte Anita Garibaldi. Realmente é uma importante obra e que finalmente foi finalizada. Ou seja, quando sequer consegue fazer um empreendimento desse tamanho com rapidez. Esta obra nunca parou, teve continuidade sempre. E aí está um exemplo de como pode fazer um bom investimento do dinheiro público no estado de Santa Catarina, muito diferente de outros, né? E a gente tem acompanhado aqui na Serra Catarinense de perto essas informações de obras públicas e dinheiro gasto, jogado fora, e nunca são acabadas. Às vezes as empreiteiras que ganham a licitação deixam na metade do caminho e as obras vão ficando e levam anos. Aliás, por falar em obras, minha gente, eu estou estarrecido diante da situação que nós estamos vivendo, e eu andei conversando com um cidadão, não vou citar aqui o nome dele, mas andei tomando um café com ele nesta semana, e ele só quis conversar comigo exatamente para poder colocar algumas preocupações que ele está tendo com relação à nossa região serrana, com relação ao nosso governo estadual, com relação ao nosso governo municipal, e as obras que estão sendo tocadas e as que não estão sendo tocadas. Aliás, ele está coberto de razão quando ele questiona, digo, meu Deus, o que tem a Serra Catarinense, que levou 30 anos para concluir a BR-282, que ligou lá com Campos Novos, né? Aqui de São José de Lages a São José do Cerrito e até Campos Novos, 30 anos para concluir uma obra como essa. E ele ficou questionando onde é que estavam os nossos dirigentes, os nossos líderes, os nossos representantes políticos e empresariais. E ele contestou, dizendo que nós não representamos praticamente nada no estado de Santa Catarina, porque vejam agora a situação do aeroporto também em Correia Pinto. Ele falou dessa questão, já que são 15 anos e até agora este aeroporto não está configurado, não está pronto. Aliás, eu até tenho informações um pouco melhores a respeito do aeroporto, porque eu tenho batido demais nessa questão, e eu fiquei sabendo que o aeroporto já inclusive tem comprada todas a ferramentação, ou seja, todos os aparelhos que precisam instrumentalizar já estão comprados e já estão a ponto de serem instalados. A única novidade boa nisso tudo é que o governo de João Raimundo Colombo abraçou esta causa do aeroporto em Correia Pinto. Talvez ele esteja muito alinhado realmente com o governo federal, com o Dilma Rousseff, tenha recebido alguma resposta nesse sentido bastante positiva, e o nosso aeroporto em Correia Pinto talvez entre em operação mais rápido do que nós imaginamos. Pelo menos o que a gente sabe é que as obras agora de finalização estão sendo tocadas com rapidez. Então alguma coisa
tem nesse sentido, porque o governo de Raimundo Colombo abraçou a causa, mas somente agora, nesta reta final, e com certeza deve ter alinhavado alguma coisa junto ao governo federal, até para acertar as linhas aéreas. Tanto é que a Gol Linhas Aéreas esteve já verificando aqui em loco, então alguma coisa boa deve estar por acontecer. Mas a gente questiona exatamente por que 15 anos para uma obra como essa ser finalizada, pois poderia estar pronta em 2 ou 3 no máximo, porque falta realmente o peso da mão das lideranças regionais aqui da Serra Catarinense. Isso é preciso reconhecer. Nós somos teoricamente fracos, não teoricamente, eu acho que praticamente e com certeza fracos em termos de lideranças políticas, embora tenhamos aqui o nosso governador do estado e agora temos uma deputada federal e 2 deputados estaduais. Mas esta reação está acontecendo somente agora, porque nós temos essas representatividades na Assembleia Legislativa e esta representatividade no Congresso Federal, e também temos o governador do estado de Santa Catarina. Antes, nós éramos praticamente um zero à esquerda. Tudo o que em termos de transporte e de movimentação por terra acontecia de Campos Novos, Curitibanos, Blumenau. A nossa Serra Catarinense, o pessoal que vinha pela 282, era muito pouca gente, porque dificilmente chegavam em Curitibanos e desviavam aqui por Lages para pegar a 282. Já iam pela 470, direção a Blumenau, e só aquela região era que tinha os benefícios com o desenvolvimento. Então, força política não falta para regiões como o oeste do estado, o Vale do Itajaí, o norte e o sul do estado. A nossa Serra Catarinense, agora que está começando a se recuperar com relação à energia dessas novas fontes políticas e representativas que nós estamos tendo. Então, neste lamento desse cidadão durante o café, ele acabou citando também os problemas aqui de Lages. O que vai acontecer com o nosso município de Lages diante da situação que nós estamos vivendo? Não sabemos mais o que vai acontecer com a questão judicial do prefeito Eliseu Matos. Não sabemos qual vai ser o futuro do então prefeito interino Tony Duarte. A Câmara de Vereadores também não se sabe em que posição se coloca diante disso tudo. Nós precisávamos um esclarecimento maior, na certa forma, um desrespeito pela Serra Catarinense, ou pelo menos nós lagianos, diante da falta de informações de tudo isso que está acontecendo. E aí não se sabe, o Tony ainda vivendo à sombra de Eliseu Matos na expectativa de voltar ao governo municipal, nós da comunidade não sabemos que lado ficamos e não sabemos também o que vai acontecer, qual vai ser o nosso futuro diante de tantas pendências e respostas que nós necessitamos. E aí esse cidadão estava colocando também como é que Lages foi dar uma mexida tão grande na Duque de Caxias. Ele coloca como uma vergonha para Lages o acabamento que está sendo feito naquela Duque de Caxias, porque todo o projeto original foi mexido e hoje está lá realmente uma caricatura de obra no centro da cidade, uma obra em que praticamente todos os turistas entram na cidade de Lages. Está lá a Duque de Caxias mal acabada e ainda a gente não sabe exatamente quando que aquilo tudo vai ser concluído. E ele citou também a obra do Complexo Ponte Grande, que era para ser a menina dos olhos da administração municipal e também de todos nós, da comunidade de Lages. Menina dos olhos. E hoje a gente não sabe se está andando ou não está andando e a quanto está andando nesse sentido, porque aquilo seria uma das obras mais importantes. Complexo Ponte Grande é uma das obras mais importantes para a nossa cidade de Lages, e isso tudo está sendo levado hoje de barriga. Não sabemos exatamente o que está acontecendo. Houve a desistência de uma das empresas que estava tocando aquele troço, mas de qualquer maneira realmente é muito triste toda essa situação que nós estamos vivendo. E falava do aeroporto de Lages, que bastava estender um pouquinho a pista, alargar talvez e estender um pouquinho mais, poderia ser o nosso grande aeroporto em funcionamento. E aquela obra lá em Correia Pinto, que ele não acredita de forma nenhuma do aeroporto em Correia Pinto, Lages poderia ter sim um aeroporto totalmente capacitado para receber grandes aeronaves e já poderia estar recebendo esses voos regulares. Até agora, já que o aeroporto em Correia Pinto não está funcionando, se o de Lages estivesse em condições, pelo menos uma dessas empresas poderia começar a operar através de Lages, nem que depois se transferisse para o aeroporto em Correia Pinto. Mas nem o aeroporto de Lages,
que faltam uma meia dúzia de coisas para serem corrigidas, não estão sendo feitas, a gente não sabe o que está acontecendo. Faltam informações. Afinal de contas, o caminhão de bombeiros pedido já chegou, vai chegar, quando vai chegar? A torre meteorológica que estão falando que precisa ter também no aeroporto aqui de Lages, foi instalada, está funcionando, quando vai ser instalada? Nós não sabemos, ninguém toma a atitude do jeito que nós queremos aqui para a nossa sociedade lagiana. Não temos um voo regular sequer para porcaria de lugar, e é uma coisa que nós nos envergonhamos, enquanto que cidades como Chapecó, Navegantes, Florianópolis, Joinville e Criciúma estão com os seus voos regulares, pelo menos 1 ou 2 por dia, e levando você para os grandes centros do país de forma bem segura e muito mais tranquila. É um lamento também que eu transfiro da minha parte, depois de ter ouvido esse cidadão durante um bom café que a gente conversou, mas é uma pessoa que precisa realmente, deveria estar mais à frente dessas coisas, porque é uma pessoa que tem voz ativa na sociedade e também poderia estar hoje ocupando os espaços na imprensa e reclamando por si só. Mas eu faço dele as minhas palavras. Caramba, né? Quanta chuva nesses últimos dias, o solzinho está querendo dar as caras, tomara a Deus que tudo melhore daqui para frente. Tivemos situações de grande perigo, com pessoas morrendo, casas sendo destruídas, né? Lá principalmente na região do oeste do estado de Santa Catarina, que foi a região mais atingida dentro do estado de Santa Catarina. Mais de 47 municípios hoje com problemas e que foram atingidos por estas chuvas que não deram trégua na noite de segunda-feira para terça-feira. E continuou chovendo ainda durante a semana. Hoje o solzinho está querendo aparecer e a gente não sabe quando é que realmente ele vai dar as caras com força total. Mas é isso, são coisas que realmente nos deixam bastante preocupados. Pois está para ser votado, se é que já não foi, na Câmara de Vereadores, eu não fui atrás desse assunto, mas aprovando então a necessidade do município vender aquele terreno que fica ao lado da nossa rodoviária. É um terreno bastante grande, bastante valorizado, e nessas alturas do campeonato a gente acaba mais nem se queixando disso, que vendam de uma vez, que aproveitem esse dinheiro para que façam alguma coisa interessante para o nosso município de Lages, que paguem então parte dessas contas do Lages Previ, que terminem aquela UPA que está sendo construída a passo de tartaruga, nos fundos da rodoviária, né, lá no terminal rodoviário aqui do município de Lages. Tem 3 ou 4 peões trabalhando e fazendo de conta que estão cavocando e tudo mais e fazendo o assentamento de tijolos. Está realmente toda uma situação bastante complexa, com a falta de dinheiro aqui no município de Lages. Outro dia eu até comentei da necessidade de uma reforma na nossa rodoviária e havia um projeto de reforma interna, nem esse foi feito. Anunciaram que seria reformada a área interna da rodoviária, não foi. E a gente propôs a ideia de fazer uma reforma também por fora, melhorando aquele estacionamento da chegada dos visitantes, no descarregamento de passageiros, no carregamento de passageiros nos táxis. Enfim, a nossa rodoviária de Lages é um caso de calamidade pública também, um verdadeiro descaso por parte do poder público. E isso que passam por ali milhares e milhares de pessoas e de turistas também visitando a nossa cidade. São as vozes da rua que a gente acaba colocando para vocês. E nesse terreno que está para ser vendido, poderia, e nós sonhávamos em ter ali um centro administrativo para o município de Lages. A gente sabe que se o município tivesse construído esse centro administrativo há mais tempo, não estaria gastando tanto dinheiro com aluguéis em todo o município de Lages. Todas as secretarias do município de Lages dependem de aluguéis. Vocês imaginem o quanto não se economizaria se fossem transferidas para um centro administrativo, todos de propriedade do município de Lages. É um sonho para o município de Lages a construção de um centro administrativo, mas nenhum prefeito até hoje teve peito para fazer esse centro administrativo. Eu digo aqui, não tiveram peito, não tiveram a hombridade, não tiveram a coragem e não tiveram a competência
para fazer um centro administrativo aqui no município de Lages. Todos os prefeitos dos tempos passados, até o de hoje, não têm peito e nem competência para fazer um centro administrativo, que seria realmente a melhor coisa para o município, e depois não pagar todos esses recursos vinculados com aluguéis que também oneram a folha do nosso município do centro de Lages. Então é uma situação bastante grave, então que se venda esse terreno de uma vez por todas. Agora, eu estou sabendo que lá atrás, lá num cantinho daquele terreno, tem uma fonte, tem um veio de água, é muito rico aquela fonte, aquela vertente que tem ali, e já está muita gente fazendo um movimento para salvar aquela vertente. Então, todos esses cuidados, e vocês sabem que não se libera a venda de um terreno desse, e muito menos quando se for meter as máquinas para qualquer construção da iniciativa privada, tem que ter o maior cuidado com aquela vertente para preservar. É muito boa e inclusive vem do aquífero do Guarani, justamente naquele lugar. Fica lá atrás, num cantinho, com água extremamente pura, e realmente essa questão vai valer daqui para frente, porque alguns vereadores vão fazer manifestos na Câmara diante desta situação, desta vertente ali naquele terreno que está para ser vendido. São muitos assuntos que nós temos ainda para colocar para vocês. Estamos diante de uma necessidade, acompanhando esse assunto que também mais ninguém falou, a respeito da duplicação da BR-116, a duplicação da BR-282. Estas são questões que deveriam ser abraçadas e com bandeiras carregadas por todos os nossos líderes políticos nos dias de hoje, mas eles não falam mais nada nessa questão. Não se ouviu dizer de uma outra reunião que estaria sendo avaliada da possibilidade da duplicação da BR-116, da duplicação da BR-282. Nós já estamos simplesmente desacreditados diante de tantas promessas, de tantas possibilidades que nos ventilam, e nada disso acontece. Há quantos anos nós estamos esperando, por exemplo, a vinda efetiva da Sinotruc? Isso também não tem acontecido. A nova Aircraft. E aí vem ainda nossas autoridades anunciando que teríamos a possibilidade de termos em Lages outras empresas, outros empreendimentos, mas que não poderiam dizer os nomes para não atrapalhar as negociações. Que empresas seriam essas que estariam também sendo sugestionadas para serem implantadas aqui no município de Lages? Nós não sabemos. Então, são muitas coisas que nos entristecem diante disso, e nós temos que aplaudir, então, iniciativas como está tendo aqui a AMP, aqui no município de Lages, pedindo reconhecimento e também que deem as mesmas atenções às micro e pequenas empresas, as mesmas atenções que são dadas para as grandes empresas que procuram se instalar aqui em nosso município. E se o prefeito realmente não der a atenção para isso tudo, é porque também não tem a competência para isso. Eu quero simplesmente mexer e colocar o dedo nessa questão, porque é preciso dar atenção aos micro e pequenos empresários, pois eles praticamente sustentam a economia deste município de Lages. O que mais? Só para encerrar o nosso programa de hoje, esta semana acompanhei uma reportagem na RBS TV, lamentando a morte de uma criança que tinha problemas no fígado e tudo mais, e que precisava de uma cirurgia, mas pela falta de dinheiro, nem um médico, nem um corpo clínico, nem um hospital atendeu essa criança como ela mereceria. A família precisava fazer essa cirurgia, custava em torno de 12 mil reais, então esses 12 mil reais eram mais importantes para todos os médicos, enfim, que estavam atendendo esta criança, para todos os locais de atendimento onde foram esses pais para procurar a salvação dessa criança. O mais importante era o dinheiro e não a vida daquela criança. Eu estava olhando as imagens daquela família e aquela criança, a coisa mais linda do mundo, pois acabou falecendo por falta, então, desse dinheiro, porque não tinha dinheiro para dar o atendimento e fazer esta cirurgia a esta criança. Que vida nós vivemos, né, gente? Sem dinheiro, sem nada. Vamos ver como é que estão os pacientes internados nos nossos hospitais e que dependem do SUS apenas. Estão lá amontoados 3 ou 4 pacientes em cada quarto, e a gente não tem coragem nem de fazer uma visita a alguns amigos que às vezes precisam de atendimento pelo SUS. É uma vergonha nesse país, que poderia ser o mais rico do mundo se não fosse essa pilhagem, esta roubalheira através das corrupções que está entranhada em todos os órgãos públicos deste país. Em todos os órgãos públicos desse país. Um abraço para vocês e até a próxima semana.